Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para darmos sequência aos nossos estudos. Antes, porém, lembrando para você do telefone WhatsApp, né, do nosso Instagram, para que vocês possam estar divulgando, compartilhando, né, com outras pessoas. Esse telefone é interessante porque você pode estar comunicando conosco, ele funciona só o WhatsApp e principalmente nomes para tratamento à distância, que você pode estar encaminhando para nós aí, além de fazermos uma oração ao final do nosso estudo. Nós encaminhamos também para a nossa instituição que funciona presencialmente toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho mesmo, na quadra 4, área especial número 3, tá bom? Antes, porém, nós vamos ler aqui um trecho do Evangelho e que vai dar abertura aí ao nosso estudo de hoje, intitulado Contabilidade e Destino. Então, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nós vamos projetar para vocês aí, para que a gente possa ler e fazer a nossa oração inicial. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e agradecermos, Senhor, as bênçãos da vida, a oportunidade de aqui estarmos, a fim de estudarmos os teus ensinamentos na palavra amiga dos amigos espirituais, e possamos absorver o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, colocando em prática todos esses ensinamentos tão importantes em nossas vidas diárias. A nossa noite possa ser uma noite de estudo, de compreensão dos teus ensinamentos e também de tratamento em oração aos irmãos que estão em sofrimento e necessitam das tuas energias para o seu equilíbrio, para a sua paz íntima. Que a tua luz e teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças. Muito bem, amigos. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo. Esse tema, contabilidade e destino, na semana passada nós falamos lá do avalista, que são os fiadores e fiadores espirituais, que foi o estudo da semana passada. Hoje nós vamos falar da contabilidade do destino. Para fazendo uma comparação, Emmanuel tem uma mensagem no livro Nascer e Renascer. Ele tem um livro com esse título, Nascer e Renascer. Na primeira lição do livro, Emmanuel, então, faz uma comparação de quando você pega um empréstimo e não paga, você pede prorrogação, você mil e um recurso para né, você rever a sua situação. E ele faz uma comparação disso com a nossa vida, com os projetos reencarnatórios. Então, não é que é um complemento da aula anterior, mas ele lembra o estudo da semana passada e por isso nós então, como o nosso tempo é limitado, nós então vamos fazer esse estudo fazendo uma comparação do programa, do que ocorre conosco em relação aos compromissos reencarnatórios, tá bom? Então nós vamos projetar para vocês aí, para que a gente possa acompanhar junto, contabilidade e destino. Observemos um instituto bancário em suas operações rotineiras. Todo cliente em dificuldade nele comparece, rogando certos favores. Vemos aí aqueles que por excessivamente comprometidos requisitam mais vastos suprimentos, buscando a solução de grandes contas em mais amplo setor de serviço. Os que solicitam a reforma dos títulos que não podem pagar no dia justo. Olha só se não é isso. Então todos nós estamos envolvidos de alguma maneira dentro de cada realidade, né, nessa dificuldade de pagar conta, de empréstimo, de tocar a vida, de tocar a empresa. Então a gente junto aos bancos, né, a gente tenta sobrevida e ajeita daqui e dali para poder a gente conseguir tocar. Olha onde Emmanuel vai. Os que suplicam a moratória adequada às aflições que atravessam, e os que se decidem a aceitar juros pesados
e escorchantes na tentativa suprema de liquidar os débitos que contraíram em outros campos de expectativa e de ação. O desespero, às vezes, é tão grande que a gente aceita os títulos bancários com juros apertadíssimos, juros mais altos, sobrecarregados ali, mas é a maneira que a gente tem de, muitas das vezes, safar aquela dificuldade que você, sua empresa adentrou para ter sobrevida, para prosseguir e recuperar os acertos, né? Recuperar as dívidas no sentido de saná-las, para que você possa produzir, prosseguir, tendo até lucros nos seus afazeres. Muito bem. Aí ele fala, ó, todos lutam e sofrem. Todo mundo, é uma luta danada, né? Condicionados ao regulamento a que se sujeitam. Às vezes um regulamento pesado, apertado, mas é o que temos. Trabalhando pela quitação que lhes devolverá o nome à responsabilidade devida. Isso tudo vai te apertar, vai te agoniar, vai ter cortes. Isso chega a influenciar a tua vida particular, que você ameniza determinados fatores, né? Você se aperta ali por algumas dificuldades, mas com o objetivo de saldar a sua dívida, de você ter tranquilidade em relação à vida, aos seus afazeres. Aí Emmanuel pega e faz a comparação, assim também na contabilidade divina. Todos nós, no balanço de antigos débitos, imploramos essa ou aquela providência, consentânea com as nossas necessidades. Então, a mesma coisa quando contraímos uma dívida reencarnatória, quando chegamos no plano espiritual e vemos, muitas das vezes, a revisão da nossa vida e vemos a falência, os erros que cometemos, a exemplo dos títulos bancários, nós também, junto à contabilidade divina, nós imploramos, né, como ele fala aqui, uma providência de acordo com a minha necessidade de suporte. O que eu vou suportar? Aquilo que eu dou conta de fazer. Então é mesmo, a comparação é a mesma. Vai me apertar naquela nova existência? Vai ser mais difícil? Eu vou ter que reduzir determinadas vontades, determinadas tendências para saldar a minha dívida do passado. Aí Emmanuel fala assim, ó, a quem peça, né, nós vamos colocar para vocês aí também, aí, há quem peça a provação da riqueza para desvencilhar-se dos pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. A gente acha que ter recursos monetários, reencarnarmos como rico, nós achamos que é fácil, que a vida é mais fácil de tocar. Tem compromissos e compromissos. Olha, já começa com isso, ó. Tem quem peça a aprovação da riqueza. É uma aprovação. É uma aprovação e ela não é fácil de ser cumprida. Muitos do que têm posses chegam no plano espiritual com um problemaço, porque não conseguiram realizar com os recursos que tinham os compromissos que assumiram. Não foi à toa que Jesus falou que mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que não é fácil. Então quem acha que, se eu tivesse recurso material, a minha vida, a sua vida material pode ser melhor, mais fácil, mais dinâmica, não vai te faltar nada no campo material, pode. Verdade. Mas isso é o mais importante ou os mais importantes são os atributos espirituais? É nesse sentido que a espiritualidade nos avalia e Emmanuel coloca para nós aqui. Provação da riqueza, porque reencarnar como rico é uma provação.
e que não é fácil. Podemos confirmar e afirmar que é muito mais difícil. No exemplo da passagem de Jesus, do camelo, da agulha, do que o do rico entrar no reino dos céus, é muito difícil. É muito difícil. Então, Emmanuel acertadamente fala, é uma provação. Muito bem. Pode colocar de novo aí? Há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões nos ciclos da economia terrestre, e há quem rogue penúria, pobreza, buscando aprender como se deve agir na fortuna. Então tem aqueles que pedem para vir pobres, tem aqueles que pedem para vir ricos. O rico para saber lidar com os recursos, né, com bom proveito, com boa aplicação desse recurso, visando, gente, os recursos espirituais, a vida espiritual é nesse sentido o foco. E tem aqueles que vêm na penúria, na pobreza, na dificuldade, para valorizar, saber como agir quando ricos. Então todos são difíceis. Todos são difíceis, exigindo de nós um empenho muito grande, porque se nós não associarmos a vida espiritual, é falência, tanto com os recursos amoedados no campo da riqueza, como sem os recursos no campo da pobreza. Todos nós, independente da nossa condição social, independente dos recursos que a gente tem ou não, isso não deve impedir do nosso compromisso espiritual. Então nós temos que avaliar muito quantos de nós, tanto por um processo como pelo outro, pela riqueza, pela pobreza, nós muitas vezes desligamos das coisas espirituais. Quando da riqueza não temos tempo, nossas tarefas a cumprir com as agendas financeiras são muito grandes. Quando pobre, colocamos dificuldade em tudo, né? Colocamos dificuldade em tudo, de sobrevivência, de trabalho. É um problema. Porque quando nós chegamos no plano espiritual e a gente vai rever aquilo que está na nossa ficha reencarnatória e que vai estar computado o nosso compromisso, as nossas promessas, nós vamos ter grandes problemas. Emmanuel prossegue e fala assim, ó, há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde. Há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos, dos quais se fez devedor. Olha só. Uns pedem a doença para valorizar a saúde. Outros pedem a saúde para valorizar a doença no sentido de auxiliar os enfermos. Porque quando você vive, tu aprende. Mas tem que viver com equilíbrio. Não adianta eu ser rico e não saber usar esses recursos espirituais. Não adianta eu vir como pobre, com falta da riqueza, se eu também não sei viver com equilíbrio, com resignação. Não adianta eu ter saúde do corpo e não valorizar aos doentes no auxílio que eu possa dar. Não adianta eu vir doente e não aproveitar aquela aprovação para o meu crescimento espiritual. É um equilíbrio, onde não importa se vem com saúde ou com doença, se vem pobre ou vem rico, qual é a nossa condição, nosso estado íntimo, espiritual. Isso é que é importante. Emmanuel vai mais além.
para que a gente possa entender que todos os nossos processos, tudo que nós passamos com um objetivo. Não é à toa que nós viemos com os problemas que temos. Olha o que ele fala aqui em relação à nossa condição física. Há quem exore mutilações e defeitos no corpo físico para reconquistar a felicidade na vida imperecível. E há quem advogue para si mesmo a concessão de harmonia corpórea para a realização de tarefas determinadas em benefício dos outros. Meus irmãos, olha que interessante a colocação de Emmanuel em relação à nossa condição física. Olha como nós, qualquer coisa que nos aconteça, a nossa condição, eu vejo muita gente reclamando como se aquilo não fosse algo permitido, programado pela espiritualidade. Tudo que nos ocorre tem um sentido na vida. Tudo. Tudo tem um sentido. Não é à toa. Muitas das vezes a gente penaliza quando vê uma pessoa com deficiência. Pô, põe de novo aí, Matheus, para que a gente possa raciocinar. Olha só, há quem exore mutilações e defeitos no campo físico para reconquistar a felicidade na vida imperecível. Por quê? Viemos com defeito no campo físico e não soubemos valorizar essa aprovação. A felicidade, ela tem que existir em qualquer instância, em qualquer dificuldade, não é a condição física, não é a nossa aparência, não é os recursos amoedados, não é a falta do recurso amoedado, é conquista íntima do espírito. E vai ter pessoas que pedem, não, quero harmonia corpórea, quero saúde plena. Para realizar tarefas determinadas em benefícios de nossos irmãos. Para auxiliarmos os nossos irmãos. Como ele coloca aqui, ó, para a realização de tarefas determinadas em benefício dos outros. Todos nós estamos dentro dessa... Não é possível que nós não vamos nos encaixar em alguma situação dessa. Isso, o que nós estamos querendo mostrar com isso, meus irmãos? Que seja qual for a condição que estamos, que somos, ou que vamos passar, não é à toa. A espiritualidade superior nos acompanha. Ele está vendo. Não ocorre por acaso, não existe esse acaso. As classes sociais, nós estamos na posição exata em relação aos programas espirituais. Temos que ver o que nós estamos fazendo. Olha o que ele fala aí da questão mental. Olha lá. Há quem se proponha receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se
através da humildade, da dor, perante o próprio destino. Quando nascemos com os problemas mentais, seja ele qual a classificação for, estava previsto. Nós sabíamos. Nós pedimos, como Emmanuel está colocando aí, ou nós não acreditamos na orientação de Emmanuel através do Chico Xavier? Nós, como espíritas, é do jeito que eu penso? Ou nós temos que buscar a espiritualidade digna, superior, para entender o que ocorre conosco? Então, ele coloca aqui todas as situações possíveis e precisamos avaliar o nosso estado hoje. Qual a condição que eu estou? Tenho recurso? Não tenho? O que eu posso fazer para contribuir às questões espirituais? O que eu posso fazer? O que eu tenho feito com esses recursos, que é espiritualidade, como nós vimos na semana passada, nos deu como empréstimo para que bem usássemos em favor da vida e do nosso crescimento espiritual. Ele vai e fala assim, vamos projetar para vocês e precisa acompanharem também. Se já te conscientizaste, coloca aí, Mateus, por favor. Se já conscientizaste quanto à grandeza da criação, olha só, a grandeza da criação, que tudo é perfeito. Confere os talentos e as inibições que te assinalam, e por eles compreenderás de que tarefa mais alta a vida te incumbe no curto espaço da existência terrestre. Meus irmãos, o tempo de vida nossa, que cabe a cada um o seu tempo, que a vida espiritual irá nos chamar de volta, cada um a seu tempo, independente de quantos anos, ela é curta diante da grandeza espiritual e diante das necessidades tremendas que temos ainda de resgatar as nossas dívidas. E ele fala, se já conscientizaste quanto à grandeza da criação, ela é perfeita. Confere os talentos e as inibições. Olha qual a sua condição. Em que estágio, em que ponto, em que condições eu estou diante da orientação aqui colocada por Emmanuel? Daí nós vamos ver qual a nossa tarefa de alto gabarito, seja ela em que posição estivermos, diante da vida, nesse curto espaço de tempo na existência terrestre. Quem vive 60, 70, 80, 90 anos ou mais é muito pouco para as nossas necessidades, que são imensas. Muito pouco. E ele finaliza a lição assim, porque facilidade ou obstáculo, ouro fácil e recurso difícil, raciocínio pronto e ideia tardia, são empréstimos da providência divina, com tempo exato para o acerto preciso em nosso próprio favor diante das leis de Deus. Olha que espetáculo. Tudo na medida certa. Tudo, qualquer condição, tendo mais recurso ou menos recurso, é empréstimo divino da providência divina. Qualquer estado que nos encontramos é suficiente para aproveitarmos para o nosso crescimento espiritual.
Nossas encarnações são repetições reencarnatórias, no qual nós precisamos viver o correto. E tudo repete de acordo com a nossa necessidade. E o nosso futuro, o nosso destino, depende de nossas ações. Depende daquilo que fazemos. Olha o que André Luiz nos fala lá em Busque e Acharás. É o livrinho chamado Busque e Acharás. Aí nós pegamos André Luiz, porque tudo depende de nós, independentemente, gente, se eu me encaixo aqui no mais ou no menos em relação aos recursos humanos, materiais. Ele fala assim, tratamento de destino, que o destino pode ser tratado, não há dúvida. E com palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave de semelhante providência nos exemplos simples da vida. Olha que bacana. No processo curativo, o campo doente, para mostrar-se recuperado, solicita a renovação das células. Na higiene, o foco enfermiço deve ser extinto, em auxílio à saúde geral. Na área das construções, esse ou aquele trecho comprometido reclama completo refazimento. Em agricultura, o escauracho será erradicado para que a lavoura nobre venha a surgir. Igualmente na vida, êxito e melhoria nascem de comportamento e rumo. Tanto quanto rumo e comportamento para o bem e para a felicidade. Depende de nossos pensamentos. Temos que estar conectados com as forças do bem. Por isso, nosso estudo, campo da oração, campo do trabalho social, para que a nossa mente busque campos superiores. Entendamos o quadro da vida no qual nós situamos. Com recurso ou sem recurso, com doença ou sem doença, com limitações ou não, não importa. Todos são empréstimos da providência divina. E o pensamento ele é fundamental para que não venhamos a fraquejar. Por isso que nós vemos pessoas com recursos amoedados, com problemas mentais, problemas depressivos, com recurso de pobreza também. Porque não é a riqueza ou a pobreza que vai te dar o estado de equilíbrio. Mas é o que você faz. É a busca das coisas superiores. Tem que ter o pensamento equilibrado, em sintonia superior. E André Luiz fala assim, ó, pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras de supressão de hábitos inferiores, são suportes indispensáveis para a edificação da vida melhor. É postura superior. E ele finaliza, pense e fará o que pensa. Faça e você será aquilo que faz. Então a vida depende daquilo que a gente faz. Dos recursos, esse empréstimo divino depende da minha aplicação, de como eu utilizo esses recursos. Não importa qual. Eu tenho a vida que eu mereço dentro da programação reencarnatória. Isso não quer dizer que vamos cruzar os braços na busca de melhorar os recursos, não. Se esforce para melhorar de vida, de condição material, mas se esforce também para melhorar de vida espiritual. E que muitas das vezes nós deixamos de lado como segunda opção, ou nem sequer a isso se detém, porque se foca na vida material, achando que
os recursos, o amor é dado para pagar uma boa escola, uma boa alimentação, uma boa moradia, é o suficiente para você cumprir com os objetivos espirituais. Não é, tá aí a lição. Temos empréstimos divinos no campo provacional como riqueza, como pobreza. E isso não nos impede de buscar melhorarmos. É um direito nosso. Inclusive no Livro dos Espíritos tem essa questão lá. Não tem problema, você pode lutar para melhorar de vida, mas não podemos esquecer das questões espirituais, da busca espiritual. E isso não depende da minha condição social, da minha condição de saúde, não importa. Das minhas limitações no campo físico. Todos temos as mesmas oportunidades de crescimento espiritual. Todos temos. Deus não daria mais chances para um do que para outros. Dentro das nossas condições, das nossas limitações, temos que dar o máximo que pudermos. Não tenha dúvida que uns vão ter compromissos maiores do que outros, o que depende da sua condição, do seu recurso, das suas limitações. Mas se não dermos o máximo ao nosso alcance, estaremos falhando com o programa reencarnatório. Estaremos falhando com a vida. Aí, quando chegarmos na vida espiritual, vida verdadeira, de origem, e fizermos uma revisão panorâmica do que fizemos, vamos nos decepcionar. E vamos, como o Rosalino, lá da semana passada, implorar para retornar. Com todas as limitações possíveis, no sentido do meu gasto, no sentido das minhas tendências, na condição de rico, de pobre, de limitação mental, de saúde. Vai vir ao contrário do que nós falhamos para que possamos cumprir com eficiência. Nós esperamos que com esses estudos possamos refletir em nós. Nós estamos estudando para nós. A cada um de nós refletir em si próprio. Para que possamos, em melhores condições, realizarmos o melhor que nós prometemos e que a espiritualidade superior espera de nós, no sentido de alcançarmos para melhorar a nossa condição espiritual e melhorando todo o nosso contato, um plano maior da vida, em auxílio ao nosso próximo, em todas as instâncias. É o nosso desejo, com certeza, o desejo da espiritualidade, quando nos traz belíssimas lições como essa para o nosso crescimento. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nós convidamos todos agora a fazermos a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Elevemos nosso pensamento ao plano maior da vida. E queremos, Senhor, te agradecer pela vida, pela oportunidade que temos de crescimento espiritual, independente da nossa condição social. Permita que possamos entender isso, Senhor, e possamos sair do comodismo, da inércia e buscarmos crescermos em todos os campos e que o estudo possa nos proporcionar um maior conhecimento para que possamos desprender das amarras materiais, físicas, que nos atrapalham tanto. E ligarmos tão somente às coisas espirituais, para inclusive aprendermos a administrar a tão importante vida da matéria que nós dependemos para resgatar as nossas dívidas e crescermos espiritualmente. Que essas bênçãos, Senhor, possam se estender a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e para todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, e que o amor de Mãe Maria Santíssima adentre em cada coração e em cada lar, para que a paz, a alegria, o amor reine em todos nós.
Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos. Nós agora vamos mostrar para vocês o trabalho social que nós desenvolvemos, como toda semana no final do nosso estudo. A cesta básica, assim que a gente consegue os recursos, nós distribuímos em torno de 80 a 100 cesta básica com esses itens aí no mínimo, porque aquilo que a gente vai ganhando, a gente vai distribuindo também. Somado aí a verduras, legumes, e sempre a gente ganha um programa que tem na Ceasa e outras doações também de roupas e tal. Então esse trabalho é feito, isso aí é o básico, é o mínimo, tá? E também o nosso enxoval, trabalho com as mães grávidas, carentes, que recebem aulas e recebem um kit com todos esses itens aí, ó. São 2 páginas de kits que as crianças recebem através de suas mães, que é feito o acompanhamento pelo nosso trabalho social. E aqui tá os dados para que você possa contribuir conosco e divulgar para outras pessoas que queiram nos ajudar nessa campanha permanente em relação ao nosso trabalho, tá bom? Nós já estamos funcionando na sede definitiva, na nova sede do nosso posto de assistência Francisco de Assis, na Nova Colina. Conseguimos concluir lá o banheirinho que a gente estava esperando para poder receber com dignidade as nossas famílias, nossas crianças. E estamos começando com um trabalho de sopa. Aquele que quiser ajudar, Aninha que coordena esse trabalho, entre em contato com a Aninha ou entre em contato, né? O Matheus vai colocar aí na tela de novo o nosso telefone institucional. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, quem nunca foi, quer saber como é que chega lá, entre em contato conosco e nos ajude. A gente só consegue realizar esse trabalho com a ajuda que vocês colocam para nós, nos trazem, tá bom? Então, tá aí o nosso WhatsApp, o Instagram, divulgue, compartilhem, curta o nosso vídeo, isso é importantíssimo, dá lá aquele joinha, é uma maneira da gente estar ampliando o nosso trabalho de distribuição, de divulgação, tão importante o nosso estudo e o nosso trabalho social. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Na quarta-feira que vem, vamos trazer mais um estudo para nós apreciarmos juntos, junto à espiritualidade. Um abraço a todos, até a quarta que vem. Tchau.